Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Hoje nós começaremos nossa 15ª aula teórica e nesta aula falaremos sobre a terceira lei de Newton. Como de costume, vamos seguir o livro e debater os conceitos. Terceira lei de Newton. Em seus estudos de dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre aparecem como resultado da interação de dois corpos. Então, foi isso que Newton descobriu, que as forças aparecem como resultado da interação de dois corpos. Em outras palavras, a ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja um outro corpo que provoque esta ação. Além disso, Newton constatou que, na interação de dois corpos, as forças sempre aparecem aos pares. Olha que interessante que o Newton descobriu. As forças sempre aparecem aos pares. Para cada ação de um corpo sobre outro, existirá sempre uma reação igual e contrária deste outro sobre o primeiro. Então, para cada ação de um corpo sobre outro, existirá sempre uma reação igual e contrária deste outro sobre o primeiro. Isso que o Newton descobriu. Estas observações de Newton podem ser sintetizadas no enunciado da terceira lei de Newton, também denominada lei da ação e reação. Então, pessoal, em palavras, é isso aqui. Depois nós vamos ver como equacionar isso aqui, usar a matemática para descrever isso, mas em palavras é isso. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A com uma força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido contrário. Então, quando um corpo A exerce uma força sobre o corpo B reage, né? Reage. Por exemplo, quando você pisa na terra, você sente o solo, né? Você sente o chão no seu pé. Isso é a reação. É a reação do solo, do contato com o seu pé. Quando você põe a sua mão na mesa, ou o seu cotovelo na mesa, você sente a mesa. A mesa reage com uma força de reação. E você sente por causa dessa força. Então, tudo que você encosta, né, isso gera uma reação. Então, o corpo B reage à ação da força do corpo A. Então, é a chamada ação e reação. Vamos ver os comentários. As duas forças mencionadas na terceira lei de Newton e que aparecem na interação de dois corpos são denominadas ação e reação. Qualquer uma delas poderá, indiferentemente, ser considerada como ação ou como a reação. Observe que a ação está aplicada em um corpo e a reação está aplicada no outro corpo, né? A ação está aplicada em um corpo e a reação está aplicada no corpo que provocou a ação. Isto é, elas são aplicadas em corpos diferentes. Corpo A age sobre o corpo B e o corpo B reage sobre o corpo A. Consequentemente, a ação e a reação não podem se equilibrar mutuamente, porque
Para isto, seria necessário que elas estivessem aplicadas em um mesmo corpo, o que nunca acontece. Então, é isso, pessoal. Nós estudamos resultantes e nós vimos que, em alguns momentos, a resultante é zero. Aí você pergunta, como que ação e reação não cancelam uma com a outra, não dão uma resultante igual a zero? Muito importante essa pergunta. Elas não se cancelam porque são em corpos diferentes. Se você já jogou sinuca, quando você bate a bola branca em qualquer uma das bolas coloridas, ali você tem ação e reação. A ação da bola branca é de empurrar a bola colorida. E a reação da bola colorida é de frear, né, parar o movimento da bola branca. Então, são ações e reações, né, em corpos diferentes. Você vê que a bola branca tende a reduzir a velocidade, né, até parar, e a bola colorida vai em disparada, né? Ela é empurrada para frente. Então, a ação da bola branca é de empurrar a bola colorida e a reação da bola colorida é de parar a bola branca. Então, por isso que elas não se cancelam, porque são forças aplicadas em corpos diferentes. Consequentemente, a ação e a reação não podem se equilibrar mutuamente, porque, para isto, seria necessário que elas estivessem aplicadas a um mesmo corpo, o que nunca acontece. Vamos ver agora alguns exemplos. Nos exemplos seguintes, analisaremos algumas interações entre dois corpos, sob o ponto de vista da terceira lei de Newton. A discussão dessas interações o ajudará a compreender melhor a terceira lei e a identificar as forças de ação e reação. Imagine uma pessoa empurrando uma mesa com uma força F1. A mesa reage e empurra a pessoa com uma força F2, reação igual e contrária a F1. Se a mesa e a pessoa estiverem sobre uma superfície lisa, observamos que tanto a mesa quanto a pessoa se põem em movimento, uma em sentido contrário à outra. Isso se a superfície for perfeitamente lisa. Quem aí já viu o filme Gravidade, muito famoso? No espaço não tem atrito, ou o atrito é ínfimo, pode ser considerado zero. Se você empurrar uma pessoa no espaço, você não vai ficar parado, né? A pessoa vai para frente e você vai para trás. É isso que o desenho está mostrando. É claro que nós não vemos isso na nossa realidade. É impossível de nós vermos isso na nossa realidade. Por quê? Porque no mundo real tudo tem atrito. Mas no espaço é mundo real também e lá não tem atrito. Se você estiver abraçado com a pessoa, vocês vão estar em movimento junto. Mas se você decidir empurrar essa pessoa para longe, essa pessoa vai para frente e você vai para trás, movido pela força de reação, né? Não vai ser você ficar parado e a pessoa ir para frente. A pessoa vai para frente e você vem para trás, porque tem a reação. Mas aqui o desenho está mostrando uma condição hipotética onde a superfície é completamente lisa, como se fosse um chão, né, bem liso e ainda coberto por sabão. Quando você empurra a mesa para frente, né, a mesa vai para frente e você vai para trás, né? Se não há atrito
solo com o seu sapato, né? Se for bem liso, tiver com muito sabão, você vai para trás, né? Você empurra a mesa para frente e a mesa te empurra para trás. Nós não vemos isso muito porque tudo tem atrito, né? A mesa para, a mesa não continua. Você empurra a mesa, ela para no mundo real. E a mesa te empurra, você para. Mas se você tirar o atrito, o que vai acontecer é isso. Você vai empurrar a mesa, ela vai continuar para frente e você vai ser empurrado para trás. Bom, agora vamos ver a segunda situação. Um prego e um ímã são colocados sobre uma mesa, como mostra a figura 4.19. Sabemos que o prego é atraído pelo ímã com uma força F1. Pela terceira lei de Newton, o prego reage e atrai o ímã com uma força F2, de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Isso numa situação aí hipotética, caso não haja nenhum atrito entre o ímã e a mesa, e o prego e a mesa, né? Sejam superfícies completamente lisas. O que vai acontecer é isso. O ímã não vai atrair o prego somente. O prego também atrai o ímã. Então, o que nós vamos observar é o movimento tanto do prego quanto do ímã em direção ao outro, né? Não ocorre do ímã ficar parado e somente o prego ir na direção do ímã. E não ocorre do prego ficar parado e o ímã ir na direção do prego. O que ocorre, se a superfície for completamente lisa, é que o ímã vai na direção do prego e o prego vai na direção do ímã. Como dissemos, F1 e F2 estão aplicados em corpos diferentes e, portanto, não podem se equilibrar mutuamente. De fato, se a mesa fosse bastante lisa, observaríamos que tanto o prego quanto o ímã se deslocariam um em direção ao outro. Vamos ver aqui a figura do lado, né, de um foguete. O movimento de um foguete ou de um avião a jato é causado pela força de reação exercida pelos gases que ele expele. Então, você tem a turbina lá, né, do avião ou do foguete, né? Ele expele gases, né, por convecção, né? Aquele fogo que sai por trás do foguete, aquilo ali é convecção de gases, né? O fogo nada mais é isso que gases em rápida convecção. E quando os gases vão para um lado, para trás, o foguete vai para frente, para o outro lado. Vamos ver o exemplo número 3. Um bloco de peso P apoiado sobre uma superfície horizontal exerce nela uma compressão N, perpendicular à superfície. A superfície reage sobre o bloco, exercendo nele uma reação normal. Evidentemente, N e N' têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. As balanças nas quais as pessoas se colocaram indicarão corretamente os seus pesos? Veja a pergunta: as balanças nas quais as pessoas se colocaram indicarão corretamente os seus pesos? A indicação de uma balança, em geral, é igual ao peso do objeto que se encontra sobre ela ou igual à compressão normal que o objeto exerce sobre a balança. No caso mostrado da figura 4.20, as únicas forças que atuam no bloco são seu peso, né? Vamos ver aí a imagem e a reação normal. Então, o peso está para baixo no corpo e a reação normal está para cima, né?
Como o bloco está em equilíbrio, é claro que devemos ter que a reação normal é igual ao peso. Entretanto, existem situações em que a reação normal não é igual ao peso. Por exemplo, na figura ao lado. Na figura aqui, você tem a figura 20 de um lado, a figura 22 do outro. Na figura 22, você está comprimindo, né? Você está exercendo uma força adicional ao peso. Então, a reação normal vai ser um pouco maior do que o peso. Na figura 21, apresentamos um mesmo bloco sendo comprimido por uma pessoa com uma força vertical. Neste caso, a compressão do bloco sobre a superfície, N', será maior do que o peso do bloco. Então, a superfície reage sobre o bloco com uma força igual e contrária a N'. E, consequentemente, teremos que a reação normal é maior do que o peso. Você poderá agora imaginar uma situação em que se tem a reação normal menor do que o peso. Vamos explorar isso um pouco mais. Imagine que você está carregando uma mochila, né? E você tem lá muita coisa dentro da mochila, de uma mala nas suas costas. Vamos supor que você pesa 80 quilos, né? E que tem 20 quilos na sua mochila. O seu peso não aumenta, o seu peso continua sendo, né, a sua massa, né, 80 quilos, o seu peso 80 quilogramas força ou 800 newtons, né? Mas você tem um adicional de 200 newtons ou 20 quilogramas forças, que é a massa correspondente à massa de 20 quilos da bagagem. Então, apesar do seu peso continuar sendo 80 kg força ou 800 newtons, a reação que o solo vai fazer sobre o seu pé vai ser de 1000 newtons ou 100 kg força, correspondente às massas de 80 kg sua e 20 kg da bagagem. Então, você vai sentir uma reação maior sobre os seus pés que você sentiria caso você não tivesse a bagagem. Está aí a situação onde a reação é maior do que o peso. Agora vamos ver uma situação onde a reação é menor do que o peso. Por exemplo, na água. Muito interessante, por exemplo, na água. Na água, né, a reação é menor. Por quê? Porque a água te empurra um pouco para cima. Nós não vamos falar disso agora, mas existe o empuxo da água, que é uma força que alivia o seu peso. Então, você vai se sentir mais leve na água. E quando você está carregando bagagem, você se sente mais pesado. Quer dizer, a reação, quando você está pisando lá no fundo de uma piscina, você até consegue carregar uma pessoa no colo. Por quê? Porque a água te ajuda, suaviza o peso. Mas quando aí você se sente mais leve. A reação do solo ou do fundo da piscina sobre o seu pé é menor. Mas quando você tem uma bagagem, né, fora d'água, você se sente mais pesado. Por quê? Porque a reação sobre o seu pé é maior. Consideremos um bloco colocado sobre uma superfície inclinada, plano inclinado, como a figura 4.22. 4.22 aqui, plano inclinado. Para facilitar a análise da situação, vamos substituir o peso do bloco por suas componentes. Componente PN normal plano inclinado e PT paralela ao plano inclinado. Então, o peso aponta para baixo. Veja que está inclinado, né? Aqui o peso seu sempre aponta para baixo, em direção ao centro da Terra. Sempre aponta para baixo. Então, vamos usar as componentes aqui, PN e PT. PN seria paralela ao plano inclinado e PN normal ao plano inclinado. A componente PT tende a deslocar o bloco paralelamente ao plano, né?
Isso que a componente PT faz. Tem de deslocar o bloco paralelo aqui ao plano. E a componente PN faz com que o bloco exerça sobre o plano uma compressão normal, né? Então, a componente PN vai agir como aquela que é correspondente à reação normal do plano, enquanto PT vai causar o deslizamento. A componente PN faz com que o bloco exerça sobre o plano uma compressão normal. Devido a esta compressão, o plano reage sobre o bloco, exercendo nele a reação normal, como mostra a figura. Observe que a compressão sobre o plano é devida apenas à componente PN e, então, N' é menor do que P, né? Então, devido a esta compressão, o plano reage sobre o bloco, exercendo nele uma reação N. Observe que essa reação N é relativo somente a PN e não a P. Então, porque P foi decomposto em componentes. Então, aqui N', né, vai ser igual, N' vai ser igual a N, que também é igual a PN. Mas não vai ser igual a P, né? Então, N é menor do que P. Sabemos que o peso de uma pessoa é a força com que a Terra atrai. Assim, se a Terra atrai uma pessoa com a força P, a pessoa, pela terceira lei de Newton, atrai a Terra com uma força P, de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário a P. 4,23. Né? Tá vendo aí? A pessoa vai em direção à água. A pessoa pula e é atraída à Terra. E essa atração é devido à força da gravidade. Portanto, se seu peso for de 60 kg força ou aproximadamente 600 newtons, ou seja, se você estiver sendo atraído pela Terra com uma força de 600 kg forças ou 600 newtons, a Terra também estará sendo atraída por você com uma força de 600 newtons ou 60 kg força. Ok, pessoal, chegamos ao final da aula, né? Indico a vocês esses exercícios aqui da página 120. Nós iremos concluir este capítulo na próxima aula, né? Na próxima aula falaremos sobre força de atrito, que é o último ponto. E aí eu vou resolver outros exercícios com vocês, vou deixar para vocês uma aula feita de aí meia hora, 45 minutos, só sobre exercícios. Resolvemos exercícios aí sobre forças. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Até mais!